Irmãos, com muita alegria eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto. Eu quero ler 2 textos com os irmãos nesta noite, para um complementar o outro, e os irmãos vão entender onde nós vamos chegar. Vamos a um texto? Lucas, capítulo de número 19. O texto é conhecidíssimo, irmãos. Eu não sou pregador de mensagens profundas, e não é porque eu não gosto. Eu acho lindo, é que a minha porção é pequena mesmo. Eu acho bonito aqueles pastores que falam de texto que você fala, meu Deus, o que ele vai tirar daí? E tira muita coisa. Eu acho isso lindo, mas a minha espingardinha, o alcance dela é muito pouco. Mas uma coisa eu sei, se você entrou para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir. Isso eu tenho certeza. Porque tem texto nas Bíblias que nós já conhecemos, né? A gente às vezes vai num culto, alguém lê um texto, esse texto aí, meu Deus, 50 e poucos anos de ciclo de duração, lá vem o pastor para falar de cego de Jericó, mas eu não tenho culpa, é a porção que Deus me deu. Eu fui pregar numa cidade em São Paulo, na grande São Paulo, chamada Mauá. Reunião de obreiro. Aí é uma igreja muito respeitada em Mauá. E Deus colocou no meu coração o Salmo de número 23. Irmãos, pregar Salmo de número 23 para obreiros tem que ter muita graça mesmo, porque não é fácil. Mas queimou no coração, eu orei, estudei e fui. Não sabia chegar em Mauá, fui até uma cidade chamada São Caetano do Sul, o irmão me encontrou, deixei meu carro ali e fomos com o carro dele. Aí ele falou assim para mim, pastor, o senhor precisa mudar mais perto de Mauá, para o senhor poder participar mais conosco aqui, a gente queria ter mais o senhor, mas o senhor mora muito longe. Eu falei, mas é só convidar, mas é muito longe, se o senhor morasse mais perto, como ia ser bom? Aí eu disse assim, mas quando Deus preparar, a gente chega em Mauá. Ele falou, o senhor precisa mudar mais perto aqui, porque Mauá não tem pregador. Eu falei, rapaz, mas Mauá é grande, mas os pregadores daqui só sabem falar do Salmo 23. Agora complicou, porque é o Salmo 23. Eu não vou mudar a mensagem para agradar o obreiro, né? Aí pregamos o Salmo 23, Deus abençoou, Deus falou, né? Aí na volta ele falou assim para mim, pastor, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Foi de propósito que o senhor pregou o Salmo 23? Eu falei, não, foi de propósito que já estava no meu coração, mas não porque o senhor falou. Ele disse assim, não, mas hoje o senhor falou diferente. O senhor teve uma visão diferente do Salmo 23, hoje foi diferente. Aí eu não aguentei. Falei, está dando muito lugar, eu preciso dar uma resposta à altura. Falei, não, é porque hoje o senhor entrou na igreja a fim de ouvir Deus falar. E quando nós entramos na igreja a fim de ouvir Deus falar, pode ser Salmo 23, Salmo 91, 121, Deus vai falar. Você crê nisso? Está escrito assim... E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã, mas hoje eu quero pousar lá na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com muita alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se os irmãos acharem esse texto raso, agora nós vamos num profundo. Marcos 10, 46, o cego de Jericó. Marcos 10, a partir do 46, está escrito assim, e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem o cego, e chamaram-lhe, dizendo-lhe, amigo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu torne a ter vista. Jesus lhe disse, então vai, porque a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento. Irmãos, nós estamos diante de 2 textos, como eu disse, conhecidos, que ocorreu em dias diferentes, mas no mesmo lugar, cidade de Jericó. A Bíblia diz, o primeiro texto em Lucas, o segundo em Marcos, você vai ver que Lucas está narrando a entrada de Jesus na cidade de Jericó.
e Marcos está narrando a saída de Jesus da cidade de Jericó. Lucas narra a entrada, Marcos narra a saída. É como se os dois tivessem combinado dizendo, Lucas dizendo, deixa comigo que eu falo como ele entrou. Marcos disse, então deixa para mim que eu vou falar como ele saiu. Lucas disse, quando ele entrou eu vi, ele entrou restaurando. Marcos disse, quando ele saiu eu também vi, ele saiu restaurando. Lucas disse, quando ele entrou transformando. Marcos disse, na saída ele continuou transformando. Lucas disse, ele entrou abençoando. Marcos disse, ele não mudou, porque na saída ele também saiu abençoando. Já tem uma palavra de Deus para você aqui. Quando você entrou aqui, Deus já te abençoou. E até o final a bênção de Deus te acompanha para a tua casa. Você crê nisso? Por quê, pastor? Porque Deus não é Deus de metade, irmão. Deus é Deus de começo, meio e fim. Vamos dizer junto? Ele é Deus de começo, meio e fim. O que isso quer dizer? A Bíblia responde que aquele que começou a boa obra é o que vai aperfeiçoar. Então receba a palavra. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai restaurar, ele vai restaurar. Se ele falou que vai abrir porta onde não tem, não interessa onde a porta vai se abrir, a chave está na mão dele. Se ele falou que vai salvar, pode dar glória, porque ele vai salvar. Ele é Deus, ele não é Deus de metade. Ele não é Deus de prometer e não cumprir o que promete. Ele é Deus, ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer junto? Ele é o mesmo, é o mesmo e é o mesmo. Perceba que o escritor não diz que ele foi, porque quem foi não é mais, e não é porque foi. Então ele não foi, ele é. Ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser. E o nosso Deus não vai ser, o nosso Deus é. Ontem é, hoje é, e pode dar glória que ele já é amanhã. Quem sabe tem alguém aqui que o corpo está na quinta, mas a cabeça já está na sexta. Eu vou te dar uma notícia calorosa. Tu vai perder a paz, vai perder a saúde, vai perder apetite. Veio com uma meia dúzia de glória na garganta, não consegue soltar, porque o corpo está na quinta, mas a cabeça já está na sexta. Eu vou te dar uma notícia, descansa. Até parece jargão de pregador, mas se você crê, receba. Enquanto você adora a Deus na quinta, ele já prepara a sexta. Oh glória, glória teu aqui, Deus fecha a boca do leão lá. Glória teu aqui, Deus fecha a sepultura lá. Glória teu aqui, Deus derruba o gigante e dá vitória para você. O dia nem chegou, prepare glória. A vitória já é tua. Receba o peso desta palavra. É por isso que ele usa a boca do profeta para dizer, ainda antes que houvesse dia eu. O que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Isso é o Deus que nós servimos, irmãos. Que enquanto nós adoramos a Deus no hoje, ele já prepara um amanhã de vitória. Eu não sei se você pode dar glória melhor do que isso que você deu. A Bíblia diz que Jesus resolve entrar na cidade de Jericó. E o texto começa dizendo, e tendo Jesus entrado em Jericó. A Bíblia diz que ele entrou. Vamos dizer junto? Ele, aonde ele entra, o milagre tem que acontecer. Você não entra, ele entra. Você não vai, ele vai. Reunião que você não foi convidado, mas é teu nome que está rolando. Ele senta na mesa e escuta, e a balança dele está lá. Ele é Deus. Aonde ele entra, o milagre tem que acontecer. E se ele entrar hoje na tua guerra, já marca o culto de ação de graça, porque Deus não perde batalha. A Bíblia diz que ele entrou e ia passando. Vamos dizer junto? Ele entrou e ia passando. Já sentiu? Olha, irmão, está num ambiente como esse, não sentiu, o dono da casa, com todo respeito, está ruim das pernas, viu? E não é porque o irmão do lado está dando glória, não é nada disso não, é ele que está passando. E quando ele passa, ele renova ali, batiza aqui, restaura aqui, cura ali. Eita Jesus, sinta Jesus passando nesta noite, neste lugar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Não sei se você já escutou isso, mas se escutou, escute de novo. Eu fui pregar num trabalho na zona leste de São Paulo, há uns 19 anos atrás. Eu era recém-casado com a Sheila. E uma igreja fervorosa como a dos irmãos. No final do culto, o pastor chegou no pé da minha orelha e falou assim, convida para frente quem quer aceitar Jesus e reconciliar. Convidamos. Veio algumas pessoas. Aí o pastor voltou e falou assim, agora chama quem precisa de cura de enfermidade. Quando eu falei, irmãos, debaixo da orientação do pastor, tem alguém que precisa de uma oração para a cura? Mas um monte de gente veio. Aí o pastor foi na frente e começou a orientar. Os enfermos ficam deste lado. Os que estão voltando e aceitando Jesus deste lado. Começamos a orar. Antes de eu começar a orar, eu vi o azeite da unção no altar dos irmãos. Aí o Espírito de Deus falou comigo. Deus falou comigo, diga que eu estou passando na igreja. Tem coisa que parece óbvia, irmãos. Mas se Deus falou...
Quem é que não sabe que ele está passando aqui? Você só está aqui porque ele está aqui, irmão. Porque se fosse por A e por B, você ficava na tua casa. Você está aqui porque ele está aqui. Aqui ele está. É isso que te prende aí. Ele está aqui. Mas Jesus mandou, eu falei, irmãos, Deus manda dizer que está passando por aqui. A igreja respondeu em glória. E como Deus gosta da adoração da igreja. Porque do jeito que a igreja mandou glória para cima, Deus me deu outra mensagem. E Deus disse assim, e diga que eu estou trocando o sangue de alguém que entrou hoje aqui. Isso não é para quem acha, isso é para quem crê. Quem crê vai ver a glória. Oh, glória. Aí eu mandei, falei, Deus manda dizer que está trocando o sangue de alguém aqui. Quando eu disse isso, irmãos, no pé do altar, tinha uma jovem adolescente de 13 anos, depois eu fiquei sabendo. 13 anos, chamada Louise. Ela começou a tremer, uma menina de pele morena, ela começou a tremer, mas ela tremia tanto, irmão, que a impressão que dava é que aquela menina não ia se sustentar de pé. E não foi só eu que pensei isso, a mãe também. Porque a mãe veio por trás, abaixou ela por baixo dos braços e sustentou ela de pé. E ela foi perdendo as forças e a mãe sustentando. É visível que Deus estava falando com ela. Mas eu olhei aquela cena e continuei ministrando o que Deus estava colocando no meu coração. E a igreja arrebentando em glória. Quando eu olhei o azeite, Deus falou comigo, pega esse azeite, chama esse obreiro que está nas tuas costas e manda ele descer e ungir essa menina. Falei, irmão, eu não mando, mas Deus manda. Se o senhor crê, Deus manda te dar esse azeite. E o senhor é para ungir esta jovem. A unção da igreja triplicou. Porque eu não sabia, mas a igreja de Jesus sabia. Era pai e filha. Pai e filha. Nota de rodapé. Tem milagre que não está na mão de profeta, não. Tem milagre que está na palma da tua mão. Deus está dando autoridade para alguém aqui levantar a mão na tua casa e repreender. Ele não vai, ele já saiu. Receba a unção de Deus na palma da tua mão aí agora. Chuí, Nerrécia. A unção triplicou. Por quê? Louise, 13 anos, leucemia, e já tinha feito uma sessão de quimioterapia. Eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Mas foi um rebuliço de glória tão grande, que quando deu 11 horas da noite, o pastor falou assim, irmãos, quem quiser ir embora vá. Eu vou ficar aqui até cair a última gota do azeite. E a igreja... Sabe o que é isso? É Jesus passando no meio da igreja. Ó. Eu estava de carona, precisei ir embora. 6 meses se passou. Quantos meses eu disse? Estou pregando num outro lado da zona leste de São Paulo. Tarde da bênção. A última tarde da bênção do ano. Bem na frente, sim, sentado um grupo de irmãos. Deram tchau para mim. Sou ruim para guardar fisionomia e nome. Mas deram tchau para mim e dei tchau também. Quando acabou o culto, eles vieram. Lembra de nós? Não. Somos do Jardim Sinhá. Lembrei na hora. Falei, Louise. Da igreja da Louise? Sim. Pastor, o pai dela viu o nome do senhor na faixa e falou, eu não posso ir porque eu estou de serviço. Mas se tiver alguém que vá, fale para o pastor o que Jesus fez. O senhor pregou no sábado, na segunda ela foi no hospital tomar a segunda aplicação de quimioterapia. Quando ela chegou no hospital com o pai falou assim para o médico, olha doutor, antes do senhor fazer qualquer aplicação no corpo da minha filha, eu gostaria que o senhor fizesse uma nova bateria de exame nela. O senhor pode? O médico disse, mas por que o senhor quer? Porque minha filha está curada. Falei, quem falou isso para o senhor? Um pastor que veio de Catanduva, passou lá e disse que Jesus estava trocando sangue. Eu estou sentindo ele passando aqui. O médico olhou para o pai e falou, senhor, desculpa da liberdade, mas como que o senhor pode acreditar num negócio desse? Como que o senhor acredita num negócio desse? Se trocar sangue e curasse leucemia, transfusão de sangue resolveu o problema. A sua filha não caiu um fio de cabelo da cabeça e vai cair. Aonde ela tiver um pelo no corpo vai ficar sem. E ninguém pode prometer cura para o senhor, pelo contrário. A enfermidade pode responder de uma forma mais agressiva e matar tua filha no tratamento. Agora o senhor com uma idade dessa acredita nessas fábulas que Jesus troca sangue? O pai olhou e falou, é porque o senhor não estava no culto. Se o senhor tivesse no culto, o senhor ia ver o que Jesus fez. E não rela na minha filha, se não for para fazer uma bateria de exame. Para resumir, fizeram uma bateria, ficaram em confusão, pediram confirmação. E na terceira, reuniram o hospital, a direção, chamaram o pai e disse, quem fez deu certo. Corre atrás dele e manda ele continuar fazendo. Prepare um glória, porque no corpo da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. É Jesus passando aqui, ó.
Receba poder, receba graça, receba unção, receba renovo de Deus. Ele está passando aqui. O ano passado, depois de 19 anos, eu voltei na igreja. Ela não está mais lá. Ela está congregando em outro ministério. Só que os irmãos falaram assim para mim: ei, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu com a Luísa. Ela foi curada, mas os médicos falaram: nunca vai gerar, nunca vai poder ser mãe e nunca vai poder fazer força. Ela faz alguma coisa na igreja, gosta de cantar. Força, nem pensar. Ela está curada, mas ficou com uma sequela. Mãe não vai ser e nunca vai poder se esforçar. Para a glória de Deus, 19 anos eu voltei lá, casada, mãe de 2 filhos, cantora da igreja, prepare um glória, e regente do coral. Deus não faz pela metade, Ele é Deus de começo. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Ele é Deus. O que é isso, pastor? É Jesus passando. Em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu. Você conhece o texto, irmão? Chefe dos publicanos, rico, e queria ver Jesus. Ouviu falar que o Nazareno ia visitar a cidade dele. Ele disse: eu quero ver quem é o tal de Nazareno. Ele começou como cobrador de impostos, subiu de cargo, ficou rico, se transformou chefe. Eu vou falar uma coisa aqui para mim, a Bíblia não diz, e se ela não diz eu não afirmo, mas ela me deixa eu pensar. O espinho na carne de Zaqueu era o dinheiro. Ele brigou com Jericó, foi reclusado por Jericó, repudiado pelos povos da sua terra, mas ele não abriu mão. Ele preferiu o dinheiro, o conforto do dinheiro, do que a comunhão com os habitantes da cidade dele. O espinho na carne de Zaqueu era o dinheiro. Porque todos nós que estamos aqui temos um espinho na carne, irmão. Todos nós, aqui ninguém tem sangue azul. Azul aqui é só o uniforme. Todos nós que estamos aqui temos uma fraqueza. Eu sei qual que é a minha e você sabe qual que é a tua. Nós temos um pastor no nosso ministério de Peru chamado Israel Januário. Ele falou uma frase que eu guardei. Deve ter uns 12 anos que eu ouvi isso da boca dele, mas eu nunca mais esqueci. Tem gente que não pode com dinheiro. O espinho na carne dele é o dinheiro. Aí numa escola bíblica ele disse assim: tem homem que você pode colocar ele para dormir com uma donzela. Ela vai acordar a donzela, porque o problema dele não é mulher. Mas não dá 10 reais para ele cuidar, que ele se perde por causa de 10 reais. Cada um tem um espinho na carne que nós precisamos vencer. A guerra é diária, lutar e fechar as brechas todo dia. Para mim, o de Zaqueu era o dinheiro. Mas Jesus disse: eu vou passar lá em Jericó. Zaqueu chega para ver quem é Jesus. Ele encontra no mínimo 2 obstáculos. Primeiro, que ele era de pequena estatura. O texto diz que ele era baixinho. E a Bíblia diz que por onde Jesus ia passar, a multidão tinha fechado o caminho. Eu quero crer que ele chegou e ele não tinha moral para pedir licença para os habitantes de Jericó. Você me dá licença que você é maior do que eu? Posso ficar na tua frente para ver o Nazareno? Com certeza não ia ter brecha. Alguém ia dizer: quem é você? Para querer ver o Filho de Deus do jeito que você é. Aqui não. Eu quero crer que quando ele chegou, nem olharem para ele e olharam. Ele sabia que ele era rejeitado. Mas o segundo obstáculo dele, o primeiro, ele era a estatura. O segundo era o repúdio que o povo tinha por ele. Ele não perdeu tempo, porque o texto diz que Jesus já estava passando. Tanto é que o texto diz que ele corre adiante. Ou seja, Jesus passando, ele se esticando, tentando ver quem é Jesus. Ele não consegue por causa da multidão. E ninguém deu brecha para ele. O texto diz que ele corre adiante. Ele não acha uma brecha, mas ele acha um pé de árvore. Ele sobe na árvore, senta no galho e espera Jesus vir. Jesus é demais, irmão. E lá vem ele, que se ele falou que vai passar, pode dar glória que ele vai passar. Zaqueu senta no galho e espera vir o tal de Jesus. E a Bíblia também é demais. Jesus me deu a oportunidade de pisar 2 vezes em Jericó. A segunda a gente já sabia, mas a primeira era a novidade. Quando nós chegamos perto de Jericó, o guia turístico mandou encostar o ônibus. Encostou o ônibus e disse assim: para mostrar o que eu quero mostrar para vocês, é melhor vocês descer do ônibus que vocês vão ver melhor. Um sol para cada um, um sol de rachar. Aí a pessoa disse assim: coloca um boné, coloca um chapéu, não fica no sol por causa de insolação. Ou então entra debaixo da sombra dessa árvore aqui, que é rapidinho que eu vou ler um texto. E leu Lucas 19. Quando a pessoa acabou de ler, a pessoa perguntou: aonde Jesus ia entrar? Jericó.
Quem que foi se encontrar com Jesus? Zaqueu. Aonde Zaqueu sentou? Aí todo mundo diz, numa figueira brava. Ela disse, então olha para cima que é essa árvore aqui, ó. Ô irmão, que cena. Aí você vai ver que a árvore é cercada para ninguém ficar arrancando um pedaço da árvore e levar como muleta da sorte. Aí que a ficha foi cair. Só, se o galho, ela disse assim, se o galho que ele sentou existe, eu não sei. Só sei que foi aqui que Jesus passou. Ali na frente é Jericó e aqui Zaqueu sentou. A Bíblia é demais, irmãos. Zaqueu senta na árvore, Jesus está passando, Jesus parou embaixo de Zaqueu. Que cena. Desenha na tua mente aí. Zaqueu sentado no galho, olhando Jesus por cima. Como diz lá em Catanduva, a croa da cabeça de Jesus. Quem sabe Zaqueu disse, esse é o Nazareno. Quem sabe? Quem sabe? Zaqueu disse, ele nem sonha que eu estou aqui. Quem sabe? Zaqueu pensou o seguinte, brigaram tanto para chegar perto dele, ó, eu estou em cima dele. Quem sabe? Zaqueu disse, brigaram e chegaram tão cedo, mas ficaram longe e eu estou aqui, ó, parou. Nem sonhava que ele ia parar aqui embaixo de mim. Só que Zaqueu subiu na figueira pensando que era para ver Jesus. Mas mal sabia ele que foi Jesus que colocou ele na figueira, porque tinha uma palavra para dar para ele. Receba esta palavra, você não veio aqui porque é congresso, você veio aqui porque na eternidade Deus marcou que hoje você estaria aqui. Está marcado na agenda de Deus. Deus, irmãos, Deus quando quer abençoar, guarde isso, Deus ele cria situações para fazer a vitória que ele te prometeu chegar na tua mão. Tem um hino que diz assim, ó, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. É complicado até de cantar esse negócio aí, irmão. Mas quem entende sabe o que eu estou falando. Nós temos um irmão em Catanduva que ele diz assim, pastor, a simplicidade dele, viu, irmãos? Não recrimine o servo de Deus, não. Já é um senhor. Assim, pastor, mas tem hora que Deus parece que pirraça nós, uai. Seus irmãos entendem isso? Tem hora que parece que Deus quer passar um mel na nossa boca. Deus complica e depois ele se explica. Não murmure, não questione. Existe um propósito em tudo isso. Oh, glórias a Jesus. Eu fui pregar no grande templo do Avivamento da Fé. A sede mundial deles é em Osasco. Uma igreja gigante, linda, de uma estrutura formidável. Acabou de pregar, chegou um moço em mim e falou assim, pastor, o senhor prega no congresso de círculo de oração masculino? Eu nem sabia que existia isso, porque eu faz tantos anos que eu só ouço falar do círculo de oração feminino, mas na nossa igreja tem. E eu falei para o irmão que eu ia vir aqui, ele perguntou se eu podia pegar o contato do senhor. O senhor me dá o contato? Dou o contato. Ele vai entrar em contato com o senhor. Menos de uma semana, toca o telefone, era o irmão, líder do círculo de oração masculino da Assembleia de Deus do Belém, em Carapicuíba. Aí marcamos tudo certinho, está combinado. Ele falou, agora tem uma coisa, pastor. O irmão que vai lhe buscar vai ligar para o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Passou menos de uma semana também, liga o telefone, é o irmão, eu atendi. É o pastor Isaías, é ele. Pastor, eu sou o servo de Deus que vai lhe encontrar em algum lugar para o senhor vir pregar aqui na nossa igreja, em Carapicuíba. Já estou sabendo, meu irmão. Aonde o senhor sabe chegar? Osasco, aonde eu preguei. Ele falou, então tá certo, eu busco o senhor em Osasco. Tá combinado? Combinado. O senhor vai com alguém? Vou levar minha esposa. Ele disse, então eu pego vocês na porta da igreja. Quando eu fui desligar o telefone, irmãos, eu escutei, pastor. Ô, irmão, o senhor me chamou? Chamei para lhe perguntar, tem problema de eu lhe buscar de Fusca? Eu falei, não. Ele falou assim, eu tenho um Fusca, pastor. Se tiver problema, o senhor fala. Não fica tímido, não. Pode falar. Eu falei, irmão, eu gosto de Fusca, eu ando de Fusca, eu também tenho um Fusca. Ele falou, mas o do senhor não deve ser igual ao meu. Eu moro no fundo de Carapicuíba. O ponto de ônibus mais perto da minha casa é meia hora caminhando a pé firme para mim pegar o primeiro ônibus que passa perto da minha casa. Falei para Deus, eu não aguento mais, manda um recurso que eu preciso de um carro. Deus me deu um recurso, pastor. E o recurso deu para comprar um Fusca. O Fusca tinha dois problemas. Ou eu colocava ele no meu nome, ou eu fazia uma manutenção no Fusca. Como eu sou crente e quero andar legalmente, eu preferi colocar no meu nome. Só que agora ele precisa dar manutenção. Só para o senhor ter uma base na curva, eu pego uma mão no volante, a outra eu seguro na porta, para a porta não abrir, eu ficar no meio do caminho. Essas foram as palavras dele. Aí eu, para tentar animar o irmão, falei, irmão, fique em paz, nós vamos orar, Deus vai te abrir uma porta, te mandar essa porta aí. É porta com porta, é porta que porta. Aí vai lá. Desliguei o telefone, passou os tempos, chegou o dia, fui lá, estacionei meu carro na porta da igreja, a Sheila falou, mas e o irmão já chegou, será? Eu falei, não, ele falou que vai vir me buscar de Fusca. De repente passa um Fusca, eu falei, é esse aí, ó. Sheila falou, como que você sabe? Eu falei, pelo testemunho dele.
Eu sei que é esse aí. O irmão veio abrir a porta para me receber. Eu abri a porta do meu carro, fiquei de pé. Quando ele foi abrir a porta do Fusca, estava passando um senhor com um carro importado preto, mas estava um vidro o carro do homem. Do jeito que o irmão abriu a porta, o bico do paralama dianteiro catou a porta do irmão. Aí o irmão colocou a mão na cabeça, olhou para mim e falei, Deus é contigo, varão. Falei, Senhor, me ajuda aqui, Jesus. Porque eu não posso desanimar o meu irmão, né? Deus é contigo. Falei, mas que prejuízo que esse irmão tomou. O senhor deu uma afastadinha com o carro, foi, encostou. Domingo, desceu um homem de terno e gravata do carro importado. Irmão, terno e gravata, sábado, domingo, feriado, pode dar paz do Senhor, porque só pode ser crente. Você não vai ver empresário andar desse fim de semana de terno e gravata. De repente, do Fusca, quando o homem desceu do carro importado, o do Fusquinha disse, meu santo, me perdoe em nome de Jesus. Eu vim buscar o pregador aqui, não olhei no retrovisor, não vi o senhor passar. O outro falou, meu santo, a paz do Senhor em primeiro lugar, porque eu também sou crente. Mas fica tranquilo, eu que estava distraído e vendo que número que eu estou da avenida para saber que rua que eu entro para chegar na igreja que eu vou cultuar. Aí o do Fusquinha falou, então foi o diabo que armou esse, sobrou para todo mundo, irmão. Então foi o diabo que armou esse laço. O empresário disse, se ele armou, o laço foi cortado. Está aqui o meu cartão, não, seguro glória. Não vai impedir hoje de nós adorar. Vai amassado para a tua igreja que eu vou amassado para a minha. Mas amanhã você procura o melhor pintor e funileiro da tua cidade. Eu não estou mandando você procurar o barateiro de fundo de quintal. Estou mandando você procurar o melhor. Porque Deus está falando comigo aqui agora que foi Ele que criou isso aqui. E está mandando eu pagar do para-choque dianteiro ao traseiro, reformar geral, porque Deus está nesse negócio. Receba esta palavra. Pode parecer que é o fim, mas prepare um glória, vai ter culto de ação, de graça na tua casa. Ô Zaqueu, o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, varão? Não, então é contigo mesmo. Desça depressa. Como foi que Jesus mandou Zaqueu descer? Como é que foi? O que tem de gente, irmãos, com bênçãos retida, porque sabe o que Deus quer e fica moando. O que tem de gente com bênçãos retida, porque sabe o propósito de Deus e fica enrolando. Porque nós estamos vivendo uma das gerações mais mimimi dos nossos dias. Oh, quanto crente milindroso, irmão. Se não cumprimenta, aborrece. Se não olha, aborrece. Se não chama, aborrece. É ciúme porque fulano tá e eu não tô. Me cumprimentou, não me cumprimentou. Nós estamos precisando, irmão, é nascer de novo, é se converter, se converter. Deus está dizendo, desce depressa. Oh, santo de Israel. Quem mandou me convidar, irmãos? Quem sabe o descer que Deus está exigindo de você é um pedido de perdão. Não foi eu que fiz. E Jesus está perguntando quem foi que fez. O que Jesus disse? Quando você for entregar a tua oferta no altar e você souber que tem alguém contra você, ele não está nem falando que é você, é alguém, não entregue para que a sua oferta não seja rejeitada. E eu faço o que, Jesus? Procuro alguém, peça perdão, volta e entrega a oferta. Jesus não perguntou quem foi, porque se tem uma coisa que o crente não tem é razão. As irmãs do círculo de oração da igreja da minha mãe sempre falou, razão é cavalo do diabo. O crente fica de um lado, outro do outro, e o cavalo no meio chamado razão. Aí o daqui fala, está comigo a razão, ou está comigo. E Deus está dizendo, não está nem com A e nem com B. Crente não tem razão. Jesus está dizendo para nós nessa noite, quer vitória? Desça. E é depressa. E olha o que Jesus disse, porque não foi ontem nem amanhã, é hoje. Eu quero pousar. Eita, irmão. Você já parou, irmão? Você já parou para imaginar Jesus hoje aqui a olho nu olhar para você? Eu vou falar de mim, melhor. Falar, Isaías, hoje eu quero pousar na tua casa. Na minha? Oh, Jesus. Minha casa é pequena, o quintal é grande, mas a casa é pequena. Se tem uma coisa que a Sheila não liga é da gente levar a gente em casa. Aonde eu viajo, no Brasil, quem se aproxima de mim, eu falo, rapaz, um dia que você passar por Catanduva, passa lá em casa. Parece que é difícil, né, irmão? Mas uma das vezes que eu fui para Israel, nós paramos para almoçar no meio do deserto de Berseba. Eu nem sei onde fica aquilo, eu só sei por causa do nome que eu ouvi. Mas eu estou sentado numa mesa, um casal do lado falou assim para mim, ô pastor, uma alegria estar com o senhor aqui. Rapaz, a alegria é toda nossa. Quando você estiver em São Paulo, vai visitar nós em Catanduva. Pois eu vou. Pensei, mas não vai nunca.
aqui no meio do deserto de Berseba, com o coração alegre onde Jesus passou, todo mundo tem coragem, quero ver ele lá, no fim do mundo, me visitar. Não é que foi, irmão? Falou, pastor, o senhor vai fazer o culto da virada na igreja do senhor? Vou. Eu posso ir? Mas você vai vir mesmo? Vou. Eu vou. Eu falei, rapaz, o senhor vem à vontade, só tem uma coisa, minha casa é pequenininha. Não, eu levo barraca. Tem barraca de acampamento. Pois acredita, irmão, foi ele, a mulher, o titio dele, a barraca, dormiram, levantava de manhã, abria a porta, tinha um inquilino lá no meio do meu quintal lá. A Sheila não liga que isso acontece, ela só pede para avisar antes. Porque mulher é mulher, né, irmão? Olha, vai vir um irmão aqui, pastor Reginaldo lá de Paranaguá está vindo aqui em casa, eu creio. Nós temos o mesmo hobby, pastor. Vou mostrar para o senhor minhas criações de frango. Oh, glórias a Jesus. O pastor, vai vir quando? Semana que vem. Ah, tá, então tá bom. Pensei que já estava chegando. Aí quer limpar a casa inteira. Mas eu já falei para Sheila, se eu encontrar Jesus no meio do caminho, e ele falar, é agora que eu vou para casa, pode ficar brava, mas eu chego com Jesus aí. Porque se Jesus falar, eu vou entrar na tua casa... Quem crê, irmãos? Eu falo, Senhor, a casa é pequena, mas o coração é grande. Eu durmo com a mulher e os meninos debaixo do pé de manga. O senhor fica lá na minha casa, fica à vontade. Já visita o quarto, visita a sapateira, visita meu guarda-roupa, Jesus. Visita minha despensa, visita, eu vou deixar a carteira em cima da mesa. Se precisar, dá uma abrida nela. Se não tiver nada, visita ela também. Você crê nisso, irmão? Não, Deus é demais. Irmão, eu falo do que eu vivo. Quando eu me casei com a Sheila, casamos sem colchão. Corajoso não foi eu, corajoso foi ela que aceitou, irmãos. Esses dias eu contei num lugar, recortaram e colocaram na rede social. Aí de vez em quando eu passo lá, aí eu fui olhar os comentários. Tinha uma lá que escreveu assim, meu Deus, que falta de prudência. Casar sem colchão, tem que se preparar primeiro. Falei, deixa eu ver quem é essa irmã aqui. Quando eu abri, falei, só pode ser solteira desse jeito aí, mas ninguém quer, é por isso que ela está murmurando. Se ela estiver vendo isso agora, quem manda ela entrar e falar o que não deve? Quando eu casei com a Sheila, eu já casei com a casa. Mas é difícil casar com tudo, né, irmão? Falei pra Sheila, filha, o negócio é o seguinte, você mora muito longe. Ou nós namora, ou nós casa. Porque ficar andando 400 quilômetros para namorar, tem que ter coragem. Casa, mas não tenho colchão, tô com você. Enquanto ela foi pro dia da beleza das noivas lá, que chama, né? Dia das noivas. Eu, na rua debaixo da minha mãe, tem uma feira livre. Em São Paulo, tem muito isso na rua. Eu fui comer um pastel da manhã com a minha mãe. Casamento, 6 da tarde, eu meio-dia comendo um pastel. Quando nós chegamos em casa, pensa numa mulher firme, é minha mãe, irmãos. Firme. Assim, magrinha, de coquinho, moda antiga, 71 anos, mas firme. Chegamos em casa, eu fui na cozinha, ela subiu para o quarto, ela mora num sobrado. Eu escutei a voz dela, Isaías, oi mãe, sobe aqui, rapidinho. Subi, ela estava dentro do meu quarto. Ela falou, você quer levar alguma coisa para a sua casa? Você vai casar hoje? Você quer levar? O quarto era de guerra, irmão. Só tinha uma cama, colchão, escrivaninho e guarda-roupa. Falei, mãe, não cabe nada lá, porque a nossa casa é pequenininha. Eu falei, outra, deixa aí para a senhora ficar à vontade, até porque quando a gente vir aqui, a gente tem onde ficar. Ela falou, vem aqui quem? Você vai vir aqui quando eu te convidar. Você mora nessa casa até 6 horas da tarde. O dia que você sair, você não é mais da casa, você é visita. Você é meu filho, mas você entra aqui quando eu te chamar. Só tem uma coisa, quer, não quer, segunda-feira não tem mais nada aqui. Olha, irmão, se todo pai e mãe agisse assim, tinha menos casal mimizento voltando para a casa do papai. Não é verdade? Eu falei, mãe, então é o seguinte, eu vou levar esse colchão aí, porque eu não tenho colchão, ela mais o colchão de solteiro. Eu falei, mas ganhei uns edredom, a Sheila dorme no colchão, ela mete uns edredom e vamos até onde Deus deixar. E assim eu fiz. Aí um dia eu fui pregar na zona norte de São Paulo, no alto da Vila Guilherme. Um pastor pequenininho assim, meio fortinho. Pastor José Guilherme, pensa num homem firme, irmão. Você conhece o que eu estou falando? Eu preguei sobre a provisão de Deus, um texto que falava de provisão de Deus. Ele pegou o microfone no final e falou assim, os irmãos ouviram a voz de Deus? A igreja, amém. Pois eu ouvi. E Deus manda dizer para mim agora que nós vamos fazer uma oração um pelo outro, porque Deus vai socorrer o teu irmão através da tua oração. Eu, por exemplo, vou orar para o pregador. E eu estou ali olhando para ele. E ele vai orar por mim. E você vai perguntar para o teu irmão o que você está precisando. Porque você vai orar em cima da necessidade dele. E ele firme. E olhou para mim e falou, você, por exemplo, pregador, o que você está precisando? Aí eu pensei que era só para pensar. Aí eu...
Falei, meu irmão, estou falando com você. Você sabe o que você está precisando? Fala, fala. Eu falei, meu Deus, eu acabei de falar de provisão, não tenho um colchão. E esse irmão querendo que eu fale. Mas ele insistiu, eu falei, eu preciso de um colchão de casal. Ele olhou para mim, falou, colchão de casal? Eu pensei que ele ia ridicularizar, né? Tanta coisa, você precisa pedir um colchão de casal. Ele falou, colchão de casal? Aí ele olhou para a mulher dele e falou, você está ouvindo isso, Maria? Você está ouvindo isso? Você está vendo que era porque que eu tinha que trazer aquele carro e você não deixou? Sobrou até para Maria, irmão. Ele falou, o senhor não está entendendo, mas a igreja sabe, eu trabalho com venda de colchão, meu santo. Hoje me convém entrar lá na tua casa. Se você crer. Ele falou, eu trabalho com venda de colchão e eu vendi um colchão de casal. O colchão chegou, mas a mulher cancelou a venda. E quem vai ter que se virar com o colchão sou eu. O colchão está em cima do teto do meu carro. E eu falei para Maria, Maria, vamos com esse carro hoje. Não, mas o colchão vai ficar na rua. Ela pôs impedimento. Só que eu falei, mas tem os obreiros que cuidam. Mas o tempo está nublado. E se chover? E ela me convenceu. Eu estava entendendo que era para mim vir com o colchão. Mas eu não vou embora. De microfone, irmão. E a igreja olhando. E eu com a cara desse tamanho. Ele falou, mas eu não vou embora com a tua vitória. Porque eu sei quanto custa. Tirou, contou. Falou, toma, leva o teu colchão em espécie. Deus está mandando eu te dar. Jesus tem colchão, sofá, guarda-roupa, sapato, terno. Saúde para a tua alma e para o teu corpo. Hoje eu quero entrar na tua. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Se você acha que está raso, fora da água. Mas se você quer mais, mergulha no rio. Porque Deus tem profundidade para alguém aqui nesta noite. Receba esta palavra. Recém-casado, irmão. Recém-casado, eu tô com o dinheirinho no bolso aqui, peguei a marginal do Tietê voltando para casa, a Sheila do meu lado falou, que bênção, né, filho? Deus nos deu o colchão. E a dó que eu tava de gastar o dinheiro, irmão. Irmão, Deus te conhece. Se alguém encostar em você e talvez ouvir a tua oração, vai se escandalizar. Mas o Deus que te conhece te entende. Falei para a Sheila assim, nossa filha, mas nós tem tanto compromisso. Eu estava até pensando em mandar esse colchão de novo para Deus e Ele que pague outro. E isso aqui a gente honra outra coisa. Ela falou, mas você que sabe, se Deus colocou isso no seu coração, pois é isso que eu vou fazer. Se até segunda Deus não mandar provisão, a gente vê o que faz. Mas o Senhor sabe da minha necessidade, Jesus. Eu na marginal, olhei no para-brisa do meu carro, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu não tirei a minha esposa da casa dela para mim ficar dormindo em cima do extrato, porque sou eu que estou dormindo. Manda esse socorro. Passou sábado, passou domingo. Segunda-feira toca o telefone. É um amigo meu. Quando eu atendi, ele falou assim, varão, você casou faz pouco tempo, deixa eu te fazer uma pergunta, tu está precisando de alguma coisa? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu fiz uma compra na loja e eu precisei cancelar todo o pedido e recomprar novamente. Porque teve muita coisa que abaixou o preço. E eu falei para o gerente, poxa vida, eu comprei um eletrodoméstico de tal preço, agora está pela metade. O gerente falou para mim, ele me explicando. O gerente falou para mim, eu não posso fazer nada. O que eu posso te ajudar é cancelar a tua compra e você tem este valor para gastar aqui. Como os produtos que você comprou tem coisa que está mais barato, vai te sobrar dinheiro. Aí você pode pegar em alguma coisa, mas te devolver eu não posso. E eu não vou deixar aqui. Como eu sei que você casou agora, alguma coisa você está precisando. Está precisando de alguma coisa? Falei, de um colchão. Ele, qual que é a medida na cama? Tal. Amanhã o teu colchão está encostando aí. Não, Deus entende a tua necessidade, irmãos. Desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã. Se você crer, eu quero entrar na tua casa. A Bíblia diz, irmão, que ele desceu depressa e desceu alegre, mas começaram a murmurar. E preste atenção, agora não estão murmurando mais de Zaqueu, agora estão murmurando é de Jesus. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que olha e diz, por que ele e não eu? Por que para ela e não para mim? Por que com ele e não comigo? Se todo mundo entendesse o que é chamado aí propósito, tinha menos inveja, picuinha e disputa no reino. Não é verdade? Irmão, se nós não vigiarmos, preste atenção no que eu vou falar para não distorcer a minha fala. Se nós não vigiarmos, os nossos altares vão virar um lugar de apresentação. Porque a pessoa vem aqui, canta e Deus desce com os dois pés. O próximo já fica pensando, meu Deus, tem que mandar um hino aí para no mínimo ser igual. Você não veio disputar.
Quem mandou me convidar, irmão? Você não veio disputar? Fulano pregou aqui, eu fiquei sabendo que ele arrebentou. Eu tenho que ver um negócio aqui para, no mínimo, eu ser igual. Se não vim disputar, a minha oração é que Deus use os próximos aí infinitamente mais e feche essa festa com chave de ouro. A glória é dele, a casa é dele, o reino é dele, a palavra é dele. A mão erguida não é para homem, é para ele, então é dele. Adore a ele. Pena que nem todo mundo entende isso, irmão. Nem todo mundo entende. Alguém... E vou dar uma notícia, eu não vou falar para os murmuradores não, vou falar para você, que Deus apontou o dedo para você e te escolheu. Só tem uma pessoa que pode impedir a vitória de Deus na tua vida: você. Você já parou para imaginar se Zaqueu parasse para tentar acertar essa situação com Jesus ali? O Senhor, eu não quero queimar o Senhor não, mas em Jericó eu não sou muito bem quisto, viu? E tem gente aí que já está falando mal, não é de mim não, é do Senhor, mas por causa de mim. Vamos fazer o seguinte, disfarça que vai embora, a minha casa é tal, eu vou deixar a porta aberta. Quando anoitecer, que todo mundo se recolher, o senhor chega e pode ir entrando, porque a minha porta vai estar aberta. Sabe quando Jesus ia na casa dele? Nunca. Mas Zaqueu não estava nem aí. Jesus muito menos. O que tem de gente com bênção retida, irmão? Porque Deus está exigindo um louvor no altar e tem vergonha de cantar, porque o que vão dizer da minha voz? E quem diz que voz bonita toda chega no trono? Diz que é filho de Deus e entra para ser hóspede na casa de um pecador. Será que isso é filho de Deus? Zaqueu não ligou, Jesus muito menos. Aí o texto diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando entra... Eu disse aos irmãos que aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. E aconteceu instantaneamente. Porque do jeito que Jesus entra, pelo texto a gente já entende. Eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim: Zaqueu, ô Jesus, eu posso falar um negócio? Pois não, Zaqueu, a casa é tua, fica à vontade. O que você quer falar? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu não disse para os irmãos que para mim o espinho na carne dele era o dinheiro? Mas agora Jesus entrou na casa dele, ele já está dando metade para pobre? Por quê? Porque a física vai dizer que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O que estava, mas quando Jesus chegou... Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se eu tenho 2, eu dou 1.000. Se eu tenho 5, eu dou 2,5. O que sobrar para mim, se provar que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu fico imaginando Jesus dizendo: puxa, não foi ontem nem amanhã mesmo. É... Se você crê, a salvação. Mãe que chora na raça, esposa que geme, pais que clamam. Debaixo da autoridade desta palavra, o céu me libera a liberar para você essas palavras. Hoje a salvação alcança a tua casa. Não foi isso que o irmão que cantou uns corinhos de fogo aqui disse? Que você adora, Deus visita o mundo, visita a biqueira, visita a noitada, visita a balada, não é isso? Receba essa palavra. A mão de Deus alcança lá, arranca de lá, e se você crê, coloca do teu lado para adorar com você. Receba essa profecia. O diabo não arrasta o que é teu, o pecado não mata os teus, a tua geração não vai acabar nas estatísticas do mundo. A tua casa é do Senhor, tua geração é do Senhor, a tua família é do Senhor. Receba esta palavra. Você crê que hoje Deus fecha a sepultura dele? Você crê? Você crê que hoje o funeral está sendo cancelado? Você crê? Não estou falando para você dar glória, não. Estou sentindo queimar na alma, eu estou liberando essa palavra. A fúria do diabo é tão grande quanto o teu, que se não fosse o teu joelho, o teu clamor, ele já tinha descido. Mas Deus manda dizer: tu me adora e eu alcanço. Tu me adora e eu revogo. Tu me adora e eu liberto. Eita, quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Não pergunte como Deus vai buscar, mas Deus vai buscar. Hoje a salvação chega para a tua casa.
Você não chorou, irmã? Você não tem pedido para Deus entrar na tua casa, que você não está aguentando mais a situação? Só quem vai virar testemunho de vitória, presta atenção, porque Deus está falando aqui, ó. Você não está pedindo? Você não disse que viria para a festa e queria ouvir a voz de Deus, que parece que quanto mais tu pede para Deus, mais difícil fica a situação? Você não está dizendo isso? Deus manda dizer, fica tranquilo, Ele é meu, a mim pertence. Alamaia, alacaia, lavachori, andaraia. Oh glória, hoje o diabo que pega lixo dele, a trouxa dele, a muamba dele, a investida dele, bate em retirada. Oh glória, Deus está escondendo, olha a sepultura sendo fechada. Ui, canteré, valabaçou. É como uma bala perdida, é como uma briga que não sabe nem o que está acontecendo, mas o alvo foi alvejado, porque o diabo articulou. Mas Deus está dizendo, por amor a Ele, eu vou livrar o ímpio do lado, para não... Eita, chui! Hoje eu desço na tua casa com livramento, diz o Senhor para uma mãe aqui agora. Ala mamãe, ala baixori, ala rai. Terra, chui, é mamãe. Como é gostoso pregar em igreja que o Espírito de Deus tem liberdade. Deus está dizendo, pelos valentes hoje aqui, eu entro nessa guerra no mundo espiritual. Por causa de uma alma, Deus dá um pausa na palavra, para dizer que o livramento não é amanhã não, é hoje o livramento. Porque alguém ia chorar esse final de semana, e para casa de alguém a festa ia ser interrompida. Mas Deus está dizendo, se você crê, eu ainda trago ele no fim da festa. Dá lugar, que o meu espírito está descendo no arraial do Filisteu agora. Chui, Nehécia, Namanai, Alavachori, Requemené, Suri, Calabarraia. Eita Jesus. Eu creio, Jesus. Eu vou apagar a vela que foi acesa, eu vou. Eu vou arrancar o nome dele debaixo dessa oferenda, eu vou. Eu vou desfazer a armadilha do diabo. Eu vou queimar o prato que foi oferecido, chamado destruição. É hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje. Trabalho na mata, na beira das águas, é na encruzilhada. Deus está dizendo, hoje eu desço no arraial do inimigo, eu arranco o nome, eu lavo no sangue e eu alcanço a tua casa. É hoje. Receba, porque vai virar testemunho de vitória na casa de alguém. Faça isso, Jesus. Faça isso. A glória vai ser tua. Calai. Shuine vai. Estou sentindo Jesus passar aqui, irmão. Mas vamos para o texto, irmão, por causa do horário. Como é gostoso, né, irmão? Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Só as vozes. Este lugar é glória. Você crê que Deus está visitando alguém aqui agora? É agora.
Glória, glória. Glória, glória. Este lugar é glória. Ah, se eu soubesse cantar, irmão. Mas cada um com a sua porção. Jesus entra na casa de Zaqueu e o texto diz que ele entrou para pousar. Vamos dizer junto? Ele entrou para... Foi ele quem disse. Se eu tiver errado, não estou, porque a Bíblia está dizendo. Hoje eu quero pousar na tua casa. Se ele falou que vai pousar, pousou. Levantou no outro dia. Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas ela me dá liberdade. Eu fico imaginando o tanto de gente que ficou do lado de fora da casa de Zaqueu. Os irmãos não têm noção, ou tem, né? Isso aqui é força de expressão. Do tanto de gente que está nessas escadas, lá embaixo, e aqui do lado uma outra igreja. Não é por causa de A e B, é porque Jesus está na casa. Vai no banheiro e demora para voltar, que tu vai ver se tu não perde o teu lugar. Engraçado que parece que nos cultos desses, que os lugares são concorridos, acaba a sede, né, irmãos? Eu quero crer que é a mesma coisa. Quem veio e não viu, queria ver. Quem não tocou, queria tocar. Quem não recebeu, queria receber. Quem não conhecia, queria conhecer. Eu quero crer. Onde Jesus está? Na casa de Zaqueu. Pois eu só saio daqui quando ele sair daí. Eu quero crer que em volta da casa de Zaqueu virou um acampamento. E Jesus lá dentro. Que cena! O que aconteceu dentro daquela casa, irmão? Será que fizeram um culto? Imagina a conversa com Jesus na mesa. Que coisa gloriosa. Mas dormiram, eu não sei se dormiram. Entrou para isso, mas de repente virou a noite. Se é na minha casa, não dorme. Nós vamos conversar tudinho aqui, Jesus. Nem que eu não fale nada, mas só de te escutar. Você já imaginou, irmão? Você já parou para imaginar? Quem consegue dormir no culto que Jesus está? Quem? Quem consegue cochilar? Seguro glória. Quem consegue ficar desconectado, mexendo em rede social, mascando chiclete, olhando para nada num culto que Jesus está? Ou está muito ruim, ou está muito fraco. Porque onde Jesus está não tem o que tira a atenção. Eu quero crer que a Bíblia diz que quando aqueles 4 amigos chegou naquela casa que Jesus estava, as janelas e as portas tomadas, ninguém deu licença, e os 4 carregando o paralítico na cama, o texto diz que eles subiram no telhado. Perceba que a Bíblia não diz que a pregação acabou. Ninguém quer parar de ouvir Jesus, velho. E Jesus pregando, e os camaradas estão destelhando, desforrando, não sei o que era na época, estão tirando a cobertura da casa e Jesus pregando. Eu quero crer que o povo está aqui em Jesus e de olho no telhado. Daqui em Jesus, de olho no telhado. Eu não quero perder o que Jesus está falando, mas também eu quero saber o que está acontecendo no telhado. Mas estou aqui, ó, Jesus falando. E Jesus não parou a mensagem não, e ninguém queria parar. De repente eles pegam o paralítico e descarregam lá de cima e Jesus pregando. Daqui a pouquinho, Jesus, eu quero crer. Jesus, irmãos, só um minutinho. Filho, perdoados são os teus pecados. Não, que cena, irmão. Eu sou muito raso, irmão. Parece que eu estou lá no culto. Jesus, como que Jesus falou? Perdoados são os teus pecados. No canto começaram a murmurar. Sempre vai ter. Não se assuste, mas aqui também tem. Tem, irmão. Tem. Todo lugar tem. Quem é ele para dizer que está perdoado os pecados? Quem é ele para dizer que é filho de Deus e perdoa os pecados? Jesus aqui, trocando um testemunho com o paralítico. De repente, só um minutinho. Vocês estão dizendo que eu não tenho autoridade para perdoar pecado? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão razoando no vosso coração. Que culto, irmão! Que cena! Eu queria estar lá. E Jesus, nos fariseus. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e toma a tua cama e vai? Para disfarçar é mais fácil falar, perdoados estão os teus pecados, porque ninguém enxerga. Só falar, perdoados estão os teus pecados. Falar é uma coisa, agora dizer, levanta e toma a tua cama e anda. Mas Jesus não deixou eles nem escolher. Jesus só perguntou e já mandou logo. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta, toma a tua cama e anda? Para vocês saberem que o Filho de Deus tem poder não só no céu, mas também na terra, para dizer perdoados estão os teus pecados, eu te digo, filho... Perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e ó. A pergunta é, quem é que cochila num culto desse, irmão? Até quem está apanhando está acordado. É verdade ou não é?
Eu quero crer que do lado da casa de Zaqueu, em frente da casa de Zaqueu, o povo nem dormiu. Falou, eu vou dormir nada para esse homem sair daí e ir embora e nós não ver. Eu vou ficar acordado. No outro dia, Jesus virou para os 12 e disse, vamos. Aí Lucas para de narrar e Marcos começa. É por isso que o versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, ele começa dizendo, foram para Jericó, ponto. E saindo ele de Jericó. Foi ou saiu, Marcos? Não foi. Foi quando Lucas falou. Agora deixa comigo que eu vou falar como que ele saiu. Olha lá. A Bíblia diz que a multidão em volta. A pergunta é, irmão, e não vou falar isso para você da glória. Vou falar isso porque é o que está no meu coração. Qual é o culto que Jesus está, onde ele está passando, que o povo consegue ficar quieto? A gente segura o glória. Eu sou pentecostal, viu, irmão? É porque se der lugar, irmão, aí nós dá lugar também. Aí o horário vai, eu não concluo o texto. Porque meu horário, segundo ontem, falta pouco para acabar. Eu estou baseado no ontem. Eu fico imaginando, o povo, onde Jesus está, o barulhão, a gente respeita os quietinhos. Mas não é para nós, irmão. Barulhão, ó, e essa unção pega, viu? Pega, esse mistério pega. O mais feio na igreja não é nem para quem cochila. Se você falar assim, meu Deus, eu peguei um irmão cochilando, puxa o currículo dele e vê do que ele trabalha. Às vezes o camarada trabalhou o dia inteiro no pesado, veio aqui pela misericórdia. Dá uma canseira mesmo. Dá ou não dá, irmãos? Agora o mais feio não é para ele que cochilou, é para quem está sentado do lado. Eu não tenho nada a ver com isso, pastor. É verdade, você é tão apático que até do teu lado, quem está do teu lado congelou tanto que dormiu. Agora senta do lado de um terra. Eu tenho um amigo meu batista, pastor. Eita, falei de onde é. Nunca falei a primeira vez. Essa igreja revela mesmo, irmão. Pensa numa igreja linda. Os irmãos têm salas de auditórios, que cada sala de auditório é como da sala do lado dos irmãos aqui. Salas, não estou dizendo uma, estou dizendo várias. Fizeram uma conferência missionária e separaram em 10 salas. Cada sala por volta de 50 alunos. E o meu amigo falou, eu queria que você fosse levar a palavra lá. É conferência de missão. E Jesus tinha batizado ele com o Espírito Santo há pouco tempo. E aí um missionário amigo nosso em comum falou assim para mim, pastor Isaías, Deus está falando comigo que quer batizar esse varão aqui, ó. Mas Deus marcou uma madrugada só para nós 3. Fiquei olhando e falei, Jesus, mas é ele. Eu vou ter que ir junto. Nada contra, viu, irmão? Mas tem algumas coisas que eu tenho algumas resistência. Mas não vamos nos pormenores. Falei, amém, se Deus mandou, marca o dia, sábado. Isso era uma quarta. Está fechado, sábado. Vamos no monte, nós vamos orar lá. Só vamos descer quando Jesus batizar ele. Falei, meu Deus, do jeito que ele é paradão. Até Jesus batizar esse homem. E esse missionário gosta de acampar no monte. Senhor, eu tenho filho, tenho mulher, tenho estrada para voltar para casa. Senhor, por favor. Subimos lá, meia-noite. Ninguém, lá de cima a gente vê numa zona sul de São Paulo. De repente ele falou, irmãos, vamos orar. Cada um vai no seu cantinho aí, ora. Quando Deus determinar, nós vamos para o meio aqui, vamos orar para Jesus fazer um milagre. Só vamos vir para o meio quando Jesus determinar. E Senhor, socorre nós, Deus. Aí eu estou lá, Jesus, eu não quero pedir nada para mim, mas batiza logo ele. Batiza, Jesus, batiza logo ele. Mas não deu meia hora, eu acho que Deus me ouviu, irmão. Não deu meia hora, ele falou, irmãos, vem para cá para o meio, porque é agora. Pastor Isaías, dá tua mão aqui, entra no meio aqui dessa roda, só nós dois aqui. Quando ele pegou a minha mão aqui, Deus já tomou um missionário em mistério. Ergueu minha mão, baixou minha mão, ergueu minha mão, baixou minha mão, ergueu minha mão, abaixou minha mão. Na terceira erguida, recebam o batista. A unção pega. Batista ficou tão alegre que falou para mim, eu quero que você vai pregar lá na minha igreja. Eu falei, varão, vamos deixar quieto isso. Por quê? Eu falei, porque não combina. Eu sou de uma igreja pentecostal e eu não sei falar quietinho. Eu vou chegar lá e vou acabar te queimando. Eu falei, não, queima nada. O negócio é bom, eles precisam conhecer o que é bom. Eu não sei falar. Vai lá. E outra coisa, não vai queimar nada, não. Então vamos lá. Chegamos lá, irmão. No altar aqui da sala tinha os líderes e eu estou na ponta. E bem na frente tinha 4 senhorinhas.
4 senhorinhas do cabelinho branco e olhando para mim assim, ó. E eu tô aqui, eu tô olhando aqui, mas tô olhando aqui, tô olhando aqui, tô olhando ali. Eu tô olhando lá, mas tô vendo a irmã rir aqui. Eu tô de olho em tudo. E eu tô aqui. De repente eu vi na hora que uma cutucou a outra, falou assim, quem será que vai ser o palestrante? Eu li. Irmão, sou ruim de nome e fisionomia, mas leitura labial, cochicha aí pra você ver. A pandemia me deu agonia, aquelas máscaras não deixavam nós ver o que estava acontecendo. Mas eu vi os lábios dela. Quem será que vai ser o palestrante? Aí a outra falou assim, deve ser aquele de blazer, ele é o único diferente. Falei, de que igreja que ele é? Aí eu vi na hora que ela falou assim, eu fiquei sabendo que ele é dessas igrejas pentecostal. E fez assim, ó. Ah, vovozinha, respeita nós, vovó. Catei o microfone e falei, irmãos, para quem não me conhece, me chamo fulano, sou da Assembleia de Deus. Aí eu olhei bem no olho dela e falei assim, sou de uma igreja pentecostal. E eu quero dizer aos irmãos que eu não vim aqui porque eu mandei currículo. Eu vim aqui porque eu fui convidado. E antes do convite chegar, chegou no coração de Deus. O coração de Deus tocou no coração de alguém que formalizou o convite e eu cheguei aqui. Eu vou respeitar o ambiente dos irmãos. Fica tranquilo. Eu sou de uma igreja que ergue a mão, que fala glória, fala aleluia, fala uma língua que nós chamamos de línguas estranhas. E todo mundo olhando para mim naquele silêncio, igual os irmãos assim, ó. Mas eu vou respeitar o ambiente. Só tem uma coisa, eu respeito o ambiente com as minhas palavras, mas por dentro ninguém vai apagar uma chama. Se eu falar, erguer a mão, entenda que ou eu estou dando glória, ou estou dando aleluia, ou estou falando uma língua estranha. Aí eu comecei a pregar. Estou pregando. Quem prega sabe o que eu estou dizendo. A palavra vai te acendendo, te queimando, né? E eu, com poucos minutos de pregação, eu parei. A igreja fez assim mesmo, riu. E eu tô aqui, daqui a pouquinho, rio de novo. E eu tô nem aí, tô pregando. E eu tô na terceira vez, alguém lá no fundo disse, glória! A unção pega. Acabou o culto, chegou uns 15 em mim. Falou, onde é a igreja do Senhor pra gente fazer uma visita? Eu falei, a minha igreja fica longe, mas a da minha mãe é no bairro do lado. E que hora que é o culto da mãe do senhor? Das 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta. Só senhora de idade, vai lá. Irmãos, eu não vou mais lá. Minha mãe não está indo por causa da idade e a saúde. Mas até hoje, eles vão lá de manhã. À noite vão na dele, mas de dia enche e à noite vai lá. Como é gostoso onde Jesus está, irmãos. Não é verdade? Deus pode ter chamado eles lá, mas quem bebe desta água... Quando Jesus saiu, aquele barulhão, Jesus, Jesus e tal, e o Bartimeu era cego, mas não era surdo. Bartimeu falou, que barulho que é esse aí? O Nazareno está passando. O que entrou na casa de Zaqueu? É. O que ressuscitou o filho da viúva lá na cidade de Naim? Sim. Aquele que devolveu a mão daquele moço com a mão ressequida, que não fez nem cirurgia, nem fisioterapia? É. Agora é minha hora. Pode ser a tua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos no 3? 3. O texto diz que muitos, segura glória, o texto diz que muitos o repreendia para que ele se calasse. Viu? Mas ele não estava nem aí. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Bartimeu não parou para bater boca, porque se ele para bater boca, Jesus tinha ido embora. Não perca tempo com quem não tem nada para te acrescentar, meu irmão. Não para ouvir quem não tem nada para agregar na tua vida. Quem precisa clama, quem precisa busca. Eita Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá para você ficar quieto? Porque, olha irmão, o que eu entendo do texto é o seguinte: Jesus passando, os discípulos em volta, a multidão acompanhando, e o texto diz que Bartimeu na beira do caminho, gritando, e andando cego e gritando, e alguém mandando ele calar a boca. Dá para você falar baixo? Dá para você ficar quieto? Dá para você calar a boca? O Nazareno está falando, ninguém escuta, você fica gritando, para de gritar, ou vai para trás, ou vai para frente, ou coisa desse tipo. Ele não parou para discutir, mas a atitude dele falou mais alto do que a voz dele.
A atitude dele, ele estava dizendo o seguinte: se eu calar a boca, você me pega pelo braço e me leva até o Nazareno? Não. Se eu parar de gritar, você pega o Nazareno pelo braço e traz até a mim? Também não. Se eu parar de falar e o Nazareno for embora, tu me paga um Uber, camelo, táxi móvel para mim ir na cidade que ele está? Também não. Então os incomodados que se mudem. Quem precisa do milagre aqui sou eu. Jesus! A Bíblia diz que Jesus parou. Se você hoje conseguir fazer Jesus parar para te atender, tu está no lucro. Estamos gostando de ver ele passar. E se ele parar? Já pensou? Mas vamos para frente, mas senão a imaginação vai longe. Parou. Preste atenção que Jericó parou para ver Jesus. Mas Jesus só parou para 2. Eu vou repetir, só para você guardar. Jericó parou para ver Jesus. Mas Jesus só parou para 2. Agora veja a atitude dos 2. Muitos foram para assistir. Muitos foram para ver. Muitos, seguro glória, muitos foram só para conhecer. E 2 não teve timidez e rompeu e quebrou o protocolo. Um rico subindo na árvore e um mendigo cego gritando com os outros, mandando ele calar a boca. Jesus parou para os 2. Jesus parou, a comitiva parou junto. Na hora que Jesus parou, todo mundo parou. Aí Jesus diz assim: e Jesus pediu para que chamasse o cego. Eu estou imaginando Jesus aqui. Quem está mandando o Bartimeu calar a boca está aqui. De repente, quem está mandando calar a boca percebeu que parou, olhou para ver o que estava acontecendo. Jesus disse: chame o cego. Bartimeu, amigo, tem de bom ânimo. O mestre te chama. Que hipocrisia, irmãos. Como tem gente falsa. Como tem gente hipócrita. Como tem gente querendo cartar carona no que Deus falou que é teu, mas o que é teu é teu. O aproveitador não vai tomar o que é teu. Viu? Aqueles rapazes do Senhor amarelo, aqueles trapinha nas costas, sem sinceridade de coração, que nem olham para você, mas quando vê Jesus apontar para você, diz que amigo, eu orei tanto por você, mas nem sabia que tu existia, rapaz. Deixa de ser hipócrita, fica com o que é teu. Quem mandou me convidar? Olha, irmãos, tem gente que se encosta pelo que você tem, não pelo que você é. Mas o céu está dizendo: meus olhos estão em você pelo que você é, não o que você tem. Sabia? É. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Fui pregar numa cidade do interior de São Paulo, não vou falar o nome, mas eu fui pregar numa cidade do interior de São Paulo e eu tinha um escortinho. Escortinho, canela de fogo, irmão. Achei ele e as crianças iam atrás, eu na frente pilotando. Quando eu cheguei na porta da igreja, o irmão falou assim para mim, uma igreja muito grande, mas sem estacionamento. Aí, a gente sabe como é que funciona, irmão. Sempre tem a vaga da pessoa que foi convidada para pregar. A gente sabe disso. Quando eu cheguei, eu vi o carro do presidente na porta da igreja e 2 cones atrás do carro do presidente. O que eu entendi? Aquela vaga é minha. Mas a gente chega como se não soubesse o que estava acontecendo. Para não chegar com arrogância, né? Ô, irmão, eu fui convidado, tira esse cone que eu vou pôr meu carro aí. Não, a gente chega como, né? Bom, aí, de repente, do outro lado da rua, o irmão falou: pastor Isaías, ô pastor, pai do senhor, coloca o teu carro aqui. Aqui é a vaga do senhor. É mesmo? Obrigado. Aí eu falei assim para ele. Ele falou: o senhor quer, pode descer. A rua está isolada. Deixa seu carro aqui, pode entrar com a tua família, que eu só vou colocar aquela irmã cadeirante lá dentro do templo e eu volto e estaciono o carro do senhor. Eu falei: pelo amor de Deus, pode socorrer aquela senhora. Inclusive, pode ir lá e deixa que eu desço, eu vou tirar o cone. Quando eu fui pôr a mão na maçaneta do carro, ele falou: não faça isso, por favor. Deixa que eu tiro o cone. Aí ele correu lá, tirou o cone, colocou na calçada e falou para mim: pode estacionando que eu só vou pegar ela e colocar lá dentro e já volto para buscar o senhor. Que simpatia. Mas sempre tem um para querer tirar nossa paz na calçada. Eu fiz o que todo motorista faz, irmão. Quem está tirando a carta, aprende uma aula de graça assim. Baliza. Vai para frente, vem para trás, vai mais um pouquinho e volta para frente. É assim que funciona. Quando eu estou estercendo para pôr à frente, do outro lado da rua, um obreiro grandalhão, do outro lado da rua, assim para mim: ei, oh,
Ei, ô, irmão. Meu Deus, irmão. Me chama de terra, labareda, canela de fogo, mas psi, não. O que é isso? Psi, falta de respeito, né, irmão? Obrigado. Aí achei lá atrás, falou, filho, tá falando com você. Falei, não vou nem olhar lá. Olha sim. Falei, eu vou olhar o quê? Que psi, o quê? Não vou olhar. E eu tô aqui. E eu não tô falando alto. Tô só aqui, ó. Não, aqui olhar o quê? Não vou olhar nada, não. Que a gente também não tem sangue azul, né, irmão? Não adianta vir aqui rotar a santidade, que nós temos o nosso lado também. Todo mundo tem o seu lado. Aí ele não se deu por vencido. Ele chegou e falou, irmão, eu tô falando com o senhor. Chegou perto do carro. Eu olhei para ele e falei, a paz do senhor, irmão. Ele não respondeu. Ele falou, essa vaga não é para o senhor. O senhor pode retirar o carro? Eu estou chamando o senhor de lá, o senhor não olhou? Aí eu falei assim, desculpa, é que aquele rapaz que está empurrando aquela senhora na cadeira de roda lá dentro falou que a vaga era minha. Ele está enganado, a vaga não é do senhor, a vaga é do pregador. Desculpe da liberdade, mas esse cara sou eu. Eu falei, irmão, mas eu sou o pregador. Ele fez assim, irmão, deu um passo para trás, olhou para o carro, falou, pensei que o senhor ia chegar de Vectra. Pode pôr. Ah, não, aí já foi demais. O psi eu engoli, mas essa não. Virei para ele e falei, se o senhor me ajudar em oração e a igreja me convidar, quem sabe o ano que vem eu não volto de Vectra. E deve ter orado, irmão. Porque não é que Jesus me deu um Vectra, irmão? Eu tô doido para voltar lá com o meu carro para falar para ele falar, me ora para Deus me dar uma Ferrari, varão, por favor. Fui pregar no interior de São Paulo, lá perto de Catanduva. Lá o sol é muito quente, muito quente. Eu acabei de pregar, falei para o irmão, eu posso sair, pegar uma camiseta para me trocar aqui? Meu Deus do céu, isso aqui está muito quente, fica à vontade, pastor. Aí eu fui no carro, peguei uma camiseta, fui no banheiro da igreja, me troquei. Quando eu estou voltando para colocar minha camisa molhada, tinha um senhorzão do lado do meu escortinho, assim, ó, olhando para o escortinho, olhando. Aí eu cheguei, olhei para ele e falei, pai do senhor, irmão. Eu falei, pai do senhor. O carro do senhor é meu. O senhor não quer vender esse carro? Eu falei, eu não posso, irmão. Ele falou, aí você compra outro. Eu falei, mas o dinheiro dele não dá para comprar nada. Se eu vender ele, eu vou ter que comprar outro para arrumar. Porque pela idade dele só tem coisa para arrumar. E o meu está arrumadinho. E esse carro eu preciso, porque até 400 quilômetros é com ele que eu viajo. Ele olhou e falou assim, mas por que o senhor não dá ele e compra outro carro? Eu falei, não, porque eu sou pastor itinerante. E não tenho dinheiro para fazer financiamento. Então, tá de bom tamanho para mim. Ele deu uma olhadinha e falou, rapaz, é o carro que o meu funcionário precisa. Porque ele está tirando a carta e é uma judiação dar um carro novo para ele. A não ser que, eu sei que ele merece, mas é uma judiação. Então é bom ele ter uma experiência num carrinho assim. Querendo dizer que meu carro é para ralar. E eu estou aqui com um cara, eu falei, não, mas eu não posso. Ele falou assim, eu vou fazer uma proposta para o senhor. Eu tenho 4 carros, mas minha casa só cabe 3. E eu tenho uma caminhonete minha que está dormindo em cima da calçada. Eu vou lhe fazer uma proposta. Eu quero crer que dá para o senhor. O senhor está dizendo que o senhor não tem condição, mas o que eu vou fazer dá. Se der, amém. Se não der, aí eu procuro outro. Eu falei, fica à vontade. Mas eu pensei, não vem pedir volta, que aqui não tem volta. Ele falou, eu tenho um Vectra. Coração. E o senhor dá esse carro passado no nome do meu funcionário e eu dou o meu no nome do senhor. Eu falei, e a volta? Não, a volta não tem. O senhor anda com um carro melhor e ele fica com o do senhor. Aonde está o carro? Que eu já vou pegar aqui. Oh, Jesus. Voltei na cidade de Vectra, mas o irmão não estava mais na porta. Puxa vida, tá doido para encontrar ele, para falar, irmão, que carro que você quer que eu venha agora, por favor? Mas te tratam pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é, não o que você tem. Não é verdade? Jesus parou, chame ele. Amigo, tem bom ânimo, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa, correu para falar com Jesus. Se eu tivesse lá, eu ia falar, Bartimeu, guarda a capa, varão. Você já não enxerga. Quando tu voltar aqui, tu vai ver. Você vai achar 10 capas. O nego vai roubar tua capa. Porque a capa não era um pedaço de pano qualquer. Na capa tinha a esfinge de César. Ali era um alvará de liberação que o governo dava para ele poder esmolar. Poderiam até mandar ele calar a boca, mas ninguém tinha autoridade para tirar ele dali. Então a capa era um alvará de liberação. Então quando ele cata a capa e joga para trás e vai falar com Jesus, não, guarda a capa, varão. Você vai voltar aqui, você não vai poder esmolar mais, porque o nego vai roubar a tua capa. Se eu falasse isso, ele ia dizer, eu estou indo encontrar Jesus. E quem encontra com Jesus não continua na mesma vida, tem que mudar de vida. Ele chega perto de Jesus, Jesus olhou para ele, Jesus assinou o cheque e deu em branco para ele prescrever. O que queres que eu te faça? Ah, se Jesus pergunta isso hoje aqui, irmão. É tanta coisa que eu falo, Senhor, vê o mais necessário, porque é tanta coisa que eu não sei nem o que eu vou pedir. Já parou para imaginar? O que queres que eu te faça? Ele olhou para Jesus e disse, mestre, que eu torne a ter vista.
Acredita-se que ele enxergou, mas perdeu a visão. A Bíblia não diz o porquê. Não sei se foi uma envergadura do nervo óptico, não sei se foi um glaucoma, não sei se queimou a retina, se foi glicose e deu problema na retina, se foi a acidez da água por causa do deserto e queimou a retina de Bartimeu. Eu não sei qual foi o mal que atacou a saúde visual de Bartimeu, mas ele tinha e perdeu. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus perguntou: o que você quer? Tornar a ver. Quem estava ali não era oftalmologista. Quem estava ali foi quem criou o globo ocular e colocou no lugar. O que quer? Eu quero ver, veja. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, veja. É como se Jesus estivesse dizendo: o que você quer? Eu quero isso. Receba. Eu não sei o que você precisa, mas receba pelo poder da palavra. E a Bíblia diz que ele logo viu. Ou seja, ele logo recebeu. E eu encerro aqui sem agitar as águas, porque as águas já estão agitadas. O que me chama a atenção é a atitude de Bartimeu depois que ele recebeu. O texto diz: e ele logo viu, vírgula. E a ênfase do texto é: e ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Seguro, glória e prepara o melhor. Que Deus te prometeu, eu sei. Que Ele é fiel para cumprir, eu também sei. Só espero que quando Ele faça na tua vida, você não abandone o caminho. Continua com Jesus pelo caminho. Amém. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite, com a autoridade que me é dada, que gostaria de dar um sinal com a tua mão, aceitando a Jesus, ou reconciliando com o Senhor? Tem alguém? Tem alguém que está afastado, ou gostaria de aceitar a Jesus, ouviu esta palavra, o mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu quer visitar a tua nesta noite, mas se você não abrir a porta, ele não pode entrar. Eu faço essa pergunta uma vez mais: tem alguém? Um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, tem alguém que quer aceitar? Dá o sinal com a mão, venha. Aonde está a segunda vida que ouviu esta palavra e gostaria de receber oração, aceitando a Jesus ou reconciliando com o Senhor? Aonde está? Tem mais alguém? Não tem? Se houver e não teve coragem de se manifestar, que Deus te dê uma outra oportunidade. Qual que é o nome do senhor? Cleiton. Irmão Cleiton, Deus te abençoe, viu? Desculpe da liberdade da pergunta, o senhor está aceitando ou voltando? Aceitando a Jesus, que maravilha. Que Deus te faça um homem cheio do Espírito Santo. E que a mesma graça que te alcança aqui nessa noite, alcance a tua casa também. Hoje a salvação chega lá na tua casa. Através da tua aceitação, Deus vai entrar lá no meio dos teus e fazer a obra também. A igreja crê nisso? Senhor, se coloque de pé. Senhor, toma o irmão Cleiton nas tuas mãos. Muito obrigado, porque o Senhor o convenceu. Ele está te aceitando. Senhor, que a mesma bênção que o alcançou nesta noite, que é a bênção da salvação, através do teu Espírito, possa visitar a casa dele, a família dele, a parentela dele, e vou mais, a geração deste homem. Faça deste homem um obreiro de valor, um homem cheio do teu Espírito Santo. Troca as vestes dele, vestes espirituais, unge a mente e o coração, e confirme a bênção da salvação, com o nome dele escrito no livro da vida. Pedimos e lhe agradecemos em o nome de Jesus. Quantos dizem amém?